Se vocês repararem a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá embaixo, ainda na primeira página, ele diz assim: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, na época que Kardec escreveu, no futuro e também do passado. Bom, a fé, naquela conceituação religiosa, ela está muito ligada àquele anseio que as pessoas têm de que haja um milagre no cotidiano das suas dificuldades. Quando a gente sabe, pela doutrina espírita, que muitas coisas que nós denominamos milagres, os feitos de Jesus e dos apóstolos, e muitas ocorrências até hoje no nosso cotidiano, que não é bem milagre que existe. Na verdade, são fatos que nós não conseguimos explicar com o domínio que nós temos, inclusive de ciência. Então, o que nós não explicamos, nós colocamos à conta de milagre. Mas, na verdade, o que existe são leis muito mais avançadas que nós não conhecemos. E, portanto, a gente coloca milagre, mas não existe o milagre. Segundo a doutrina espírita, é este fato. Enquanto a ciência oficial, que nega muitas vezes esses fenômenos extrafísicos, enquanto a ciência comum da Terra, da materialidade, como a física, a química, a biologia, todos são fenômenos das leis que nós chamamos divinas. As leis divinas são as leis naturais. E tem as leis morais também. Então, tudo é divino. Por exemplo, se eu largo um objeto aqui, a ciência conhece esse fenômeno do movimento como lei de Newton. É a segunda lei de Newton. Mas Newton nasceu em 1642. Não foi, portanto, Newton que concebeu essa lei. Ele apenas evidenciou um fato que já existia desde muito. Na época de Cristo, se soltasse um objeto, ele caía. 5.000 anos antes de Cristo, se soltasse um objeto, ele caía. E tudo isso é a lei da gravidade. Portanto, é uma lei natural. Quando o Isaac Newton veio, que foi um emissário das esferas superiores entre nós, 1642, ele evidenciou através de um instrumento matemático que nos fez controlar e bem utilizar esse fenômeno da gravidade. Os avanços vieram com os homens pesquisando, laborando, e vieram outros conhecimentos, e hoje nós temos os aviões, nós temos que se desprende dessa força da gravidade, nós temos as naves que vão para outros lugares fora da Terra, qual seja a Lua, Marte e até fora do sistema solar. Então nós vamos conquistando conhecimentos e vamos ampliando o nosso saber. A fé, portanto, ela está no homem de ciência. Por exemplo, eu me colocando agora como homem de ciência, diante de uma doença que eu conheço, eu tenho uma fé inabalável de como tratar aquele problema, porque a fé é a certeza que nós temos sobre determinado evento. Então a gente está sempre nesse quesito
a construir a fé. E a fé que Kardec coloca, a fé raciocinada, a fé lógica. Claro que nós temos que estar imbuídos de humildade, porque se nós colocarmos o orgulho, aí atrapalha esse desenvolvimento. Então você fica com o orgulho, você diz que é seu, você fez um determinado fato, juntou uma substância com outra, gerou outra substância e você acha que foi você que fez. Ora, homem nenhum de ciência, país nenhum de ciência, por mais avançados que nós concebamos, como Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, e nós mesmos aqui no Brasil, apesar de não ser tão desenvolvidos, e outros, é capaz de criar um grão de areia sequer a partir do nada. Então tudo é divino, tudo é da natureza. Nós apenas transformamos, por exemplo, a areia, nós fazemos da areia, fazemos vidro. O vidro é feito de areia. Nós fazemos os pisos que nós palmilhamos, lisinhos, bom de higienizar, a partir dos minérios que a terra oferece. Nós fazemos chips de computadores que vêm do silício. Nós fazemos o controle da eletricidade para dar o conforto quando o astro-rei está do outro lado da terra. Nós comandamos, portanto, através dessa fé que é a ciência. A ciência tem muita fé, mas ela não tem toda a fé ainda, que é a fé raciocinada, que é a lógica colocada dentro dos fatos. Então, gente, apelemos para uma coisa. Kardec nos conclama, enquanto espíritas, amai-vos uns aos outros. Espírita, instruí-vos. Isso é que é necessário para a nossa demanda, uma plenitude a qual todos estamos predestinados. Porque Jesus disse há 2000 anos, não se perderá uma só ovelha. Todos nós, até os mais rebeldes, os mais malfeitores que nós tenhamos notícias do cotidiano, todos eles se modificarão e, diante das inúmeras encarnações que terá que enfrentar, vão se converter à luz do Cristo. Quando Jesus coloca diante da figueira que secou, ele não estava maldizendo que a figueira que não deu frutos e ela secou, no outro dia passou lá e ela estava seca. Ele não estava condenando a figueira. Ali foi uma figura que ele colocou para as pessoas entenderem o que significa, por exemplo, a pessoa que apregoa o mal, a pessoa que faz o mal. Então, um dia, aquilo vai secar e não vai prosperar, porque todo o mal será aniquilado. Não tenham dúvida disso. E até eu deixei uma mensagem ali para quem der, eu só fiz 40 cópias, imagino que tem um pouco mais de 40. A mensagem é uma mensagem de Chico Xavier com Emmanuel, chama Se Crês em Deus. Quer dizer, nessa frase está imbuída o tema de hoje, que é a fé. Então, a fé é um substantivo abstrato, mas para você exercer a fé, você tem o verbo, que é crer, e crer é a certeza de que aquilo vai acontecer. Então, a fé, eu estava lembrando também do discurso de Juscelino Kubitschek, quando da inauguração de Brasília.
no dia 21 de abril de 1960. É um texto pequeno, muitos de vocês devem ter lido já, mas é mais ou menos assim: desta imensidão, o alvorecer de uma nova civilização, com uma fé inquebrantável, quer dizer, uma fé que ele não tem dúvida. E de fato, hoje a gente olha para Brasília, que foi a transferência da capital, que era no Rio de Janeiro, para o Planalto Central. O que mais? Todo esse desenvolvimento da agricultura que está aqui ocupando o centro do país, né? Cada ano produzindo mais alimentos, não só para nós brasileiros, mas exportando para outros países que muitas vezes não têm as terras suficientes, né? O solo suficiente para cultivar tanto alimento. Então a gente vê que a partir dessa transferência da capital, com aquela fé, né? O Juscelino sendo às vezes criticado no Rio de Janeiro e viajando para Brasília, enfrentando as obras no nada, no meio do nada. Reparem aí, é um exemplo de fé, né? De determinação. E hoje a gente tem toda essa região desenvolvida. Palmas é uma consequência disso, o Tocantins é uma consequência disso, a agricultura do Centro-Oeste que está sempre se elevando em termos de produção, né? Então tudo isso eu quero chamar a atenção de todos nós que a fé que nós precisamos cultivar é essa. Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho anseio, eu tenho a vontade, não é? A gente vai e progride. Agora, esse progresso não se conta apenas no campo material. É claro que o material nós precisamos desenvolvê-lo, mas nós não podemos ficar apenas no material, porque tem um outro progresso muito mais importante do que o material, que é o progresso espiritual, que são as leis morais que Jesus deixou consignado. E aqui, nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, está consignado o Evangelho, que é o passaporte cósmico de todos nós, rumo à perfeição. Então aqui nós temos, diante das leis morais, nesse capítulo, que é o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tratando da fé, e é colocado por Kardec, a fé. Nós estamos agora falando da mãe de uma outra virtude, que é a virtude que nos confere a chegada na perfeição. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, quando ele coloca, ainda que eu soubesse todas as línguas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Sabendo que os anjos são os espíritos perfeitos, que são nossos irmãos que já tiveram a sua chegada à perfeição, ainda que nós soubéssemos falar com todos eles e com todos os homens da terra, se eu não tiver amor, ou em outras traduções, caridade, eu nada serei. Ainda que eu doe todos os meus recursos, os meus bens, e até ofereça o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, ou o amor puro, né? Que é o amor ágape, né? Eu nada serei. Lá no finalzinho desse lindíssimo poema que o Paulo narra para a gente através do Cristo, nós temos a definição de 3 virtudes, quando ele coloca fé, e aí temos como consequência a esperança e a caridade. Então, portanto, a fé
é a mãe da esperança e da caridade. Sabemos que no lema do Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Então não é fora do templo desta ou daquela denominação, não é fora da igreja, não é fora nem mesmo da verdade, porque cada um se diz dono da verdade, né? Então é aonde o Kardec nos conclama à lógica, ao raciocínio, porque senão, vamos supor, nós temos 1000 denominações religiosas, cada uma diz ser a detentora da verdade. Aí a gente entra num parafuso sem fim. Quem é dono da verdade? Se for enfrentarmos a fé cega, nós vamos ficar bastante confuso, porque a religião A diz que é dona da verdade, a religião B diz que é dona da verdade, a Z diz que é dona da verdade, que só a religião dela salva. Por isso que Kardec colocou muito apropriadamente, porque foi a partir da parábola do bom samaritano, quando alguém perguntou a Jesus, e era um doutor da lei, o que deveria fazer para merecer o reino dos céus. Aí Jesus não respondeu, pediu para ele raciocinar, contou a parábola do bom samaritano, porque narrou uma pessoa que foi assaltada, estava na sarjeta, doente, e aí passou um sacerdote, olhou e foi embora. Passou um levita, que é o auxiliar do sacerdote, olhou, foi embora. E passou uma pessoa que era desprezível da época, o samaritano, olhou, se encheu de misericórdia, foi lá, pensou suas feridas com azeite e vinho. O vinho na época era tipo um antisséptico, né, gente? Hoje a gente usa o álcool, substâncias antissépticas. Então na época era o vinho que era para limpar as feridas. Então passou o vinho, porque tem um teor alcoólico também. Então passou, cuidou das feridas, colocou ele no burro, levou até uma estalagem e aí deixou ele lá, disse para cuidar dele, quando voltasse viria as despesas. E aí ele vai e se volta para o fariseu, que era doutor da lei. Ele diz: ah tá, mas para contar essa parábola, na verdade Jesus disse que deveria amar o próximo como a si mesmo. Então o doutor da lei perguntou quem era o próximo dele. Aí ele disse que, aí ele contou essa parábola, e daí perguntou para o doutor da lei, quem desses é o próximo dele? Ele diz, o que fez o benefício, né? Quer dizer, aquela pessoa que era desprezível, no nosso cotidiano hoje seria um favelado, vamos assim dizer, ou seja, todos somos filhos de Deus. O que precisa fazer é o exercício da caridade, é se prontificar para o nosso irmão, é fazer com ele aquilo que gostaríamos que fizesse a nós, não é? Então Jesus disse, respondesse muito bem, não é? Então, gente, na doutrina espírita diz, não é fora da verdade não há salvação, não é fora da doutrina espírita não há salvação, é fora da caridade, ou seja, sem a prática, sem o movimento do amor, porque a caridade é o amor em movimento, e não confundamos também caridade, que é um termo que vem do grego, com doação de coisas. Claro que doando, eu estou tirando de mim para alguém, mas muitas vezes, quantas não são as vezes que a gente doa algo, mas querendo já ver o resultado, mas eu lhe dei isso, e por que você não
progrediu, porque não é essa, isso não é caridade. Né? O Chico já dizia, doar o pão com açoite é veneno na boca. Então, quando a gente for doar algo, nós não devemos esperar absolutamente nada em troca. Então, você doe alguma coisa se você quiser doar, mas nunca espere nada em troca, porque se você esperar, você já teve a recompensa, não é? Então a caridade, gente, é doar sem nada esperar. E agora eu estou revendo que a caridade é filha da fé. Reparem bem, se tiver, podereis remover montanhas. E essas montanhas que o Cristo colocou são as montanhas das nossas imperfeições. Nós não temos a ideia do quanto que a gente obstaculiza, que a gente coloca dificuldade para o nosso progresso espiritual. Nós não temos ciência disso. Não é? Então a gente tem que cuidar desse sentimento da fé, que não é aquela fé gratuita. Eu tenho fé no meu Deus e Ele vai obrar milagres. Não é esta, gente. Não esperem milagres desta ordem, porque para você merecer, para acontecer as coisas, você tem que estar não é? Então, quando acontece uma coisa que está além do nosso raciocínio, tenha certeza que existem leis naturais, seja no campo moral, seja no campo em que a ciência nem sequer cogita nos dias de hoje, porque a ciência ela domina alguma coisa no campo material. No campo espiritual, não há nada como a doutrina espírita, porque enquanto a ciência material nos mostra o infinitamente pequeno através do microscópio e o infinitamente grande através do telescópio, mas sendo todas essas visões obras do nosso Pai, Criador de todas as coisas, Deus, existe aí um campo que a ciência não consegue ver, nem com o telescópio, nem com o microscópio, que são os fenômenos que só a mediunidade é capaz de oferecer. Quando Kardec publica o livro dos médiuns, ele coloca em ordem, em ordenação, em disciplina, essas forças extrafísicas, que é o campo da mediunidade, que existe desde sempre, que é a relação dos que estão vivendo com os que estão redivivos, porque lá no outro plano não existe mortos, existem os redivivos, porque a verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. Essa vida que nós estamos agora passando é uma vida provisória, que vai servir apenas para a gente ir exercitando a nossa mente, para a gente ir elevando o espírito, mas a gente precisa valorizar os aspectos morais. Por isso, o Evangelho de Jesus é a coisa mais importante da nossa vivência de homens e mulheres.
E não esqueçamos das crianças, porque se nós colocarmos pouco a pouco os ensinos de Jesus para as crianças, nós vamos apenas relembrar ela, como também vocês vindo aqui, muitos de vocês aqui na minha frente, sabem muito mais de evangelho do que eu. Eu também estou aqui à cata de saber mais do evangelho, de aumentar para que ela se torne, como diz Kardec, fé inabalável. Não aquela fé que eu digo, creio em Deus, creio na minha igreja. Aí chega alguém ali e faz um comentário mais artificioso e converte você já para outra denominação. Então isso não é fé inabalável, porque a fé inabalável requer esse preparo, essa consciência ligada, esse raciocínio, para você construir uma coisa lógica. Então, por exemplo, a reencarnação, eu levei 5 anos para admitir a reencarnação. Tinha um colega meu que era espírita, eu já na faculdade, era o único defeito que eu achava nesse colega, e eu ficava pensando aqui comigo, fulano de tal deveria, se ele corrigisse esse defeito, ele seria perfeito, achando que a imortalidade da alma, a reencarnação, seria um erro no pensamento dele. Eu lutei 5 anos, até que no meu raciocínio, aí a ficha caiu, e não tem coisa mais lógica do que a reencarnação. Quem não entendeu ainda isso, me perdoe, mas estudem que vocês vão ver. Com a reencarnação, Deus fica muito maior, Jesus fica muito maior do que aquilo que nós concebemos com aquela pobre concepção de muitas denominações ainda, sem querer criticar, que colocam Deus, o Jesus crucificado, dizendo que Jesus derramou o sangue na cruz para salvá-lo e, portanto, porque a igreja dele diz que Jesus está ali e derramou o sangue por ele, ele está salvo. Que enganação, gente! Jesus disse antes da crucificação, pegue sua cruz e siga-me. Ou seja, cada um tem que tolerar, e Jesus deu o exemplo da tolerância, de uma fé inabalável, no que Deus o predestinou para que ele exemplificasse para toda a humanidade a tolerância, a abnegação, a paciência, Quando Jesus se submeteu tudo aquilo, foi para dizer que ele, que era perfeito e que não precisava passar por isso, passou para exemplificar. É igual uma mãe que oferece uma comida para o seu filho e ele não quer, mas deixa, coma primeiro na vista dele para ver se ele também não vai aceitar. É o que Jesus fez. Jesus perfeito, não precisava passar pela crucificação, por o sofrimento, porque ele não era devedor de nada, o devedor somos nós. Então ele veio para dizer, olha, tem que pegar a cruz, e tem até que se submeter ao Calvário, tem até que ser crucificado, e até morrer na cruz, se for o caso. Para quê? Para mostrar a força, a fé inquebrantável e superar os problemas que nós próprios contraímos de outras existências e que precisamos apagar essa mácula que carregamos, porque muitas vezes o sofrimento é algo que nós pedimos em outras existências, devido aos débitos que contraímos, devido à nossa incúria, à nossa afeição à materialidade. Então a gente realizou muitas coisas que não devia, e agora pedimos, imploramos
uma existência em tal e qual situação para que nos limpássemos. Então nós precisamos de ajuda dos nossos irmãos para superar as nossas dificuldades. Por isso que está lá no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, disse Jesus no Sermão do Monte, porque você já está pagando aquilo que contraiu de dívidas, e muitas vezes a gente está pagando em suaves prestações, quando muitas vezes a gente contraiu o débito no atacado, né? Fazendo tantas coisas. Então não nos enganemos, gente. Cada um tem que carregar a sua cruz com dedicação, com abnegação, quer dizer, cumprir o dever, cumprir os nossos deveres, e ainda ir além do dever. Quando Cristo diz: se alguém pedir para andar 1000 passos, ande 2000, ou seja, seja abnegado, não é? Ou seja, vai andar 1000, vamos mais um pouco, não é? Mostrando que você tem tolerância, que você perdoa, que você é humilde, porque são essas as virtudes derivadas da fé, da esperança e da caridade, que são as 3 virtudes que levam à perfeição. Colocando como a mãe, a gente não pode desprezar nunca, a fé é mãe da caridade, a fé é mãe da esperança. Nunca percamos a esperança, nunca disseminemos o desespero diante de ninguém, porque todos vão trilhar a caminhada que conduz à perfeição, todos sem exceção, porque assim colocou Jesus: não se perderá uma só ovelha. Por mais incorreto que estejamos, nós vamos, pouco a pouco, vai caindo as fichas, a gente vai se transformando até chegar ao ponto da gente ser a árvore lá que secou, né? Que nós não sejamos mais aquela árvore que secou, a figueira, porque por enquanto eu posso ser aquela figueira que, mediante o que eu digo e o que eu faço e o que eu penso, eu vou secar, se ela não tiver de acordo com o Evangelho de Jesus. E tomara que ela seque mesmo, porque nós não devemos levar o erro dizendo ser do Cristo, porque o próprio Cristo já advertiu: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então aquilo que eu estou dizendo para vocês, se soar dissonante com o Evangelho de Jesus que Kardec trouxe, consolidando e firmando o Evangelho de Jesus, que foi deturpado ao longo de anos pela civilização humana, porque nós colocamos uma conversa, eu falo aqui alguma coisa para uma pessoa e ela pega e transforma aquilo que eu disse em outra coisa. Quando ela passa para outra pessoa, aquela pessoa passando para outra, ela já coloca o conteúdo dela. Quando chega lá no outro lado, não tem mais coisa nenhuma do que eu falei aqui originalmente, porque a gente é muito especializado em colocar aquilo que é nosso. Então eu vou fazer um pedido a vocês agora, principalmente para aqueles mais experimentados: não acreditem em tudo que eu estou falando, porque eu posso ser um falso profeta, não porque eu queira, mas porque ainda não estou preparado para falar da coisa mais da terra, que é o Evangelho de Jesus.
não é? Então, os erros vocês me perdoem, e os acertos se agarrem a eles, porque se refere à coisa mais cristalina, mais sublime que há nesse universo que vamos povoar por muitos anos ainda, no nosso aprendizado, que a gente vai crescendo. Cada dia a gente é melhor do que no dia anterior, até chegar à perfeição e estar face a face com o Cristo, né? E diante de uma multidão infinita de anjos, de seres espirituais avançadíssimos em moralidade e em conhecimento, como Jesus. Aqui na terra, a gente conhece Jesus mais como líder religioso, mas ele não é isso. Se Jesus viesse hoje à terra, ele não seria, por exemplo, de nenhuma denominação cristã. Por quê? Porque de tanto deturparem os ensinamentos dele, talvez ele precisasse ficar na obscuridade, né? Porque muitas vezes com a denominação de determinada igreja, você vê aí os dogmas, são aquelas coisas que você tem que aceitar goela abaixo. Mas não, a religião verdadeira é aquela que você cultiva dentro de você, porque quando Pilatos perguntou a Jesus: onde está o teu reino? Ele diz: meu reino não é desse mundo. E onde está? Dentro de nós. Ou seja, nós temos uma sementinha dentro da gente, que é a presença divina, que é incorruptível. O que precisa é termos vontade de regá-la. E como é que rega essa plantinha? Com fé, com esperança, exercendo a caridade. Então, com essas virtudes cristãs é que nós despertamos. Mas o nosso objetivo hoje, você já conhece muito bem o que é fé, no termo popular. Vocês acham que alguém, um cientista, por exemplo, quando ele está no laboratório, ou um cirurgião, quando abre um paciente diante do estudo que ele fez, do quadro clínico que ele apresentou, vocês acham que eles têm fé quando abre a barriga de um paciente? Muita fé, uma fé inabalável, porque eles têm certeza. A fé que eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu sei que é água e eu vou sorvê-la com uma fé inabalável. Não há que me destitua dessa fé, que o elemento que tem aqui vai me fazer grande bem, que é a água. Então, gente, é necessário que a gente raciocine para a gente ter a certeza, né? Porque a fé inabalável só é, repito dizendo Kardec, no frontispício da obra máxima que eu considero da humanidade. Fé inabalável só o é aquela que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Tem um ponto aqui a ser discutido, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos testar, para ver se tem realmente cumprimento com os princípios da lógica, da matemática, da física e da química, mas não o contrário, porque a química não viu o espírito. Não tem nada a ver. As leis da química e da física são uma, as leis do espírito são outras. Quem quiser ver as leis do espírito, do relacionamento dos espíritos, tem que ler o livro dos médiuns, ou melhor, toda a obra de Kardec, que aí cobre todo o pensamento da humanidade, filosofia, e aí cabe toda a religião da humanidade, o aspecto religioso,
e toda a ciência da humanidade, seja em que área for. É só vocês verem, por exemplo, o livro de Emmanuel, O Consolador, que trata de física, de química, de biologia, de sociologia, de política, enfim, trata de todos os aspectos do conhecimento da humanidade. Então, gente, não tenhamos dúvida, a doutrina espírita tem muita fé, mas é a fé raciocinada, aquela que é inabalável. Nós podemos até, diante de debates, porque não é o caso de debater, cada pessoa está preparada para entender o estágio evolutivo em que ela se encontra. Às vezes ela precisa daquela fé cega, porque ela ainda não tem a condição de raciocinar, tá? Então ela pode estar nesse estágio, mas a fé do homem que consegue fazer o 2º grau, fazer a faculdade, essa tem que ser uma fé raciocinada, porque essa é a fé que pode se enraizar no nosso ser e não há o que derrube essa fé, tá? Então, mais uma vez, conclamamos a pensar. Pensem, tire os preconceitos dos vossos corações. Pensem que Deus é infinita bondade, infinita inteligência, infinito amor, tá? Não existe, tudo são ao infinito. Então, se argumentando uma ocorrência, Deus desprezou o povo de Minas, isso não é verdade. Pensar nos princípios da doutrina espírita, as múltiplas existências, a reencarnação, a habitabilidade de muitos mundos, os mundos extraterrenos, não é? Então vocês vão entender que há muitas moradas na casa do nosso Pai, como disse Jesus, e que se não nascer de novo, não atinge o reino dos céus, e que Jesus, quando veio, não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele se referia ao decálogo, que é a lei de Moisés. Então ele veio para cumprir. Então, só para vocês terem uma ideia de cada mandamento desse, como é sublime. Quando ele diz, eis que está na lei, não desejar, não desejar a mulher do próximo, né? Não adulterarás. Mas eu te digo que aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já adulterou. Já adulterou. Então é o caso de corrigir os pensamentos. Porque lembrando Joana de Ângeles diz que cada pessoa, em média, elabora 95.000 pensamentos em 24 horas. E que tipo de pensamento é que eu estou elaborando? Se eu estou conversando com alguém, eu estou ali elaborando coisas preconceituosas contra a pessoa, coisas maléficas. Então, gente, vamos corrigir os nossos pensamentos, porque a nossa fé pode ficar muito deturpada, porque a fé, ela vem de dentro, junto com os nossos pensamentos que afloram, nossos pensamentos, nossas palavras e o que fazemos, as obras. Então, a base está no pensamento, porque a fé é algo que tem que se brotar pelo pensamento que raciocina. Agradeço a atenção de vocês e peço perdão por palavras que podem ter ferido os ouvidos de algumas pessoas. Então, nesse caso, só resta pedir desculpas.
e aquilo que for bom não é meu, próprio Cristo, né? Que Jesus nos abençoe a todos e que sigamos os passos de Jesus, porque Ele é o nosso modelo e guia para sempre, porque quando foi criada a Terra, agora há pouco tempo, há 5 bilhões de anos, Ele já era perfeito, Ele já tinha vivido em outros orbes, como nós vivemos há muitos bilhões de anos. Então Ele é nosso irmão mais velho, Ele sabe de tudo. É como uma mãe que tem a criança que quer fazer tantas coisas, e a mãe, sabendo do perigo, fica pegando no braço da criança, para que ela não se acidente. Assim também é Jesus. Ele nos trouxe o Evangelho para que nós não fiquemos nos traumatizando e demoremos no nosso desenvolvimento. Que Jesus nos abençoe junto com a equipe do Bezerra de Menezes.